Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. No episódio de hoje, a gente fala de um assunto que está muito em destaque aí na mídia, que é a invasão da Rússia à Ucrânia. Então vamos entender os motivos, por que a Rússia invadiu o país, a Ucrânia, e qual o motivo aí da guerra. Então é um texto escrito aqui por Leonardo Martins, do UOL, e eu vou estar aqui explicando para você neste momento. Então, os ataques da Rússia aí à Ucrânia iniciou no dia 24 de fevereiro aí de 2022, numa madrugada de quinta-feira, e deixaram mortos, feridos e estimularam aí a fuga da população para outros países. Outros países da Europa e os Estados Unidos, anunciaram aí mais sanções à Rússia, e a tensão aí aumentou ao longo do dia no mundo. Então, nessa gravação do podcast já passa aí 20 dias, mais ou menos 20 dias que aconteceu, e já houve outros estragos, que a gente já está acompanhando na mídia. Já houve outros estragos maiores aí de morte de pessoas, de militares, fuga, de pessoas para outros lugares ali próximo. Então, desde novembro do ano passado, a comunidade internacional aí debate as ameaças de invasão russa na Ucrânia, em uma discussão aí que envolve herança histórica e cultura, e lembra aí conflitos da época da Guerra Fria. Hoje, pontos não resolvidos foram usados como justificativa para o ataque militar. Então aí o ponto central para o ataque seria o sentimento de estar cercado do presidente russo Vladimir Putin, conforme aí explica Andrei Trauman, professor de Relações Internacionais da Unicuritiba e doutor em História, Cultura e Poder da Universidade Federal do Pará. Então o problema, na visão de Putin, seria a expansão pelo Oriente da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, grupo criado aí em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, para evitar o avanço da União Soviética ao Ocidente. Então, com capital em Moscou, a União Soviética aí foi um país que existiu entre 1922 e 1991. Foi criado aí após a Revolução Russa de 1917, quando Vladimir Lenin e o partido aí bolchevique derrubaram aí a monarquia russa e instalaram a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na época da criação da OTAN, a resposta dos soviéticos aí foi a criação do Pacto de Varsóvia, que funcionaria de forma semelhante ao grupo ocidental, com apoio aí mútuo entre os integrantes. Então, Polônia, Alemanha Oriental e Bulgária foram alguns dos países que participaram. Então, o Pacto de Varsóvia foi encerrado junto com a dissolução da União Soviética no fim de 1991. Então, a OTAN, que conta aí com os principais países do Ocidente, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França, existe aí até hoje e filiou em partidos orientais próximo da Rússia. Ao longo da última década, a OTAN estava aí negociando a inserção da Ucrânia no grupo. Então, em dezembro do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin já ameaçava um confronto caso as conversas não parassem. Então, Putin vê suas ações como defensiva, pois a entrada da Ucrânia para um bloco abertamente hostil à Rússia como a OTAN deixaria a Rússia encurralada geopoliticamente, afirma Trauman. A Ucrânia é a linha vermelha. Imagina colocar armas nucleares apontadas para a Rússia em território ucraniano. Então, afirmou aqui Andrei Trauman, professor de Relações Internacionais. Diante dessa aproximação, o clima aí começou a esquentar no fim do ano passado, quando Rússia e Estados Unidos começaram a mobilizar tropas para as regiões de fronteira da Ucrânia. Então, países do Oriente. Avançaram tropas aí para as regiões da fronteira da Ucrânia e os países do Oriente. Os Estados Unidos enviaram aí também armamento aos países aliados na Europa. Putin ameaçava dar aí apoio a movimentos separatistas, em cidades com fronteira com a Rússia nesta semana.
Então reconheceu a independência das regiões Lugansk e Donetsk, onde há a maioria de etnia russa, o que elevou a atenção do embate. Então, logo depois, Biden fez pronunciamento dizendo que a Rússia atacaria a Ucrânia, né, a qualquer momento. Então, a previsão se confirmou na madrugada, na noite, né, da quinta-feira, quando o presidente russo anunciou que chamou aí de Operação Militar Especial. Então, diversas regiões ucranianas foram bombardeadas. Então, durante o dia, em resposta, né, Biden anunciou bloqueio dos ativos de 4 instituições financeiras russas e redução aí no fluxo de mercadoria do país. Tropas militares também foram enviadas aí para a Europa. Então vamos entender o elo histórico, né, disso tudo. Para entender o ataque, também é preciso olhar aí para a história. O envolvimento da Rússia com a Ucrânia vem aí do século IX, pois os dois países consideram ter aí um elo ancestral. Então a Rússia de Kiev, uma confederação de tribos eslavas do leste europeu. Kiev hoje também é capital da Ucrânia, né? Chegou a ser capital da Rússia. Então esse passado explica aí o argumento de um povo usado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Então, para questionar aí a autonomia, né, da Ucrânia, de acordo aí com Andrei Trauman. A Ucrânia fez parte da Rússia durante a maior parte da sua existência, é um grande produtor de grãos e alimentos e abrigou a primeira capital russa, Kiev. Então os laços são muito fortes, né? Os dois países têm aí uma relação muito longa e cultural, diz ele. Então boa parte das cidades ucranianas tem o russo aí como idioma principal, por exemplo. Então a Ucrânia seguiu aí sendo território russo a partir de 1917, data da Revolução Russa e instauração da URSS. Então a península da Crimeia, localizada aí logo abaixo da Ucrânia, também era território soviético. Então a área é ponto de conflito entre russos e ucranianos historicamente. Uma região de águas quentes para o escoamento de produção russa, cuja mares de seu lado oriental aí passa boa parte do ano congelados. Então completa aí Trauma, que é pesquisador da GEPOM, Grupo de Pesquisa de Estudos sobre o Oriente Médio. No fim da União Soviética, né, os russos ficaram sem a Ucrânia e sem a Crimeia. Então a Ucrânia aí se declarou um país independente e a Crimeia virou aí uma república autônoma. Disputas aí pela presença militar e uso aí dos pontos da península seguiram. Então internamente a Ucrânia registra aí confrontos entre setores críticos à Rússia e ao presidente Putin, assim como conta com movimentos que defendem a integração com o país vizinho. Em 2014, a tensão aí tomou novos rumos na Ucrânia. Manifestantes foram às ruas em Kiev e fizeram aí com que o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych renunciasse, enquanto batalhava aí pela uma aproximação com países da União Europeia e não mais com a Rússia. Um governo interino assumiu o poder no país, um governo interino, né, assumiu o poder no país, foi reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e novas eleições foram realizadas. A relação entre Rússia e Ocidente são tensas na região da Ucrânia desde então. Em outro texto aqui divulgado pela CNN, explica também o porquê, né, os reais motivos também da Rússia ter invadido a Ucrânia. Então, em outras palavras, dentre as principais razões apontadas estão a expansão já dita aí da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão, né, da Ucrânia à aliança militar e contestação aí do direito da Ucrânia à soberania. Independente aí da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de estabelecer a zona de influência da União Soviética. Em resumo, o Putin ele quer dominar todo o território, né, como era antigamente, passando aí por cima da soberania da Ucrânia. Então, por um lado, a Rússia diz querer impedir, né, o que classifica de cerco a sua fronteira com possível adesão à Ucrânia à OTAN, aliança militar de 30 países que expandiu pelo leste europeu, incluiu aí hoje 14 países do ex-bloco comunista. Então, Putin acusa ainda sem provas, né, o governo ucraniano
de genocídio contra ucranianos de origem étnica russa que vive aí na região separatista de Donetsk e Luhansk. Então ele alega que a invasão tenta desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o que pode aí servir de justificativa para uma eventual deposição do atual governo ucraniano. Então, por outro lado, a Ucrânia e outros observadores vê na guerra uma tentativa, da Rússia de estabelecer uma zona de controle e influência da antiga União Soviética, algo visto aí como desrespeito, à soberania da Ucrânia, que deveria ter aí o direito de decidir seu destino e suas alianças. E agora, vamos entender como está hoje, a guerra entre Rússia e Ucrânia, Então, que partes da Ucrânia são aí controladas pela Rússia, Como está a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Então, a BBC News Brasil resume aqui um momento atual do conflito iniciado em 24 de fevereiro com a invasão da Ucrânia por tropas russas. Então, a guerra chegou aí ao seu 20º dia, nesta terça-feira, 15 de março de 2022, com relatos aí de bombardeios russos a áreas residenciais e ao metrô de Kiev, evacuação da cidade estratégica de Mariupol e com aí expectativas de retomada de negociação de paz que foram interrompidas no dia anterior. O último balanço de Moscou estimava aí em quase 500 o número de soldados russos mortos, mas fontes de inteligência americana diz que algo entre 2.000 e 4.000 soldados russos morreram. Kiev afirma que morreram 1.300 soldados ucranianos. A estimativa é de que só em Mariupol mais de 2.500 civis tinham sido mortos. Então a BBC não conseguiu verificar esses números de forma independente. Até agora a ONU estima que mais de 2.800.000 de ucranianos deixaram o país. Então mais de 4.000 pessoas deixaram a cidade sitiada de Mariupol na segunda-feira, dia 14 de março de 2022, e existe a expectativa de novas evacuações nesta terça. Então Mariupol é estratégica porque sua captura criativa um corredor entre os militares russos da região Donbas e Crimeia, é ocupada em 2014 e daria aí a Moscou o controle da costa ucraniana no Mar Negro. Então, até agora a Rússia já avançou sobre parcela significativa da Ucrânia próximas às fronteiras no nordeste, leste e sudeste da Ucrânia. Então, mas aí a maior parte do país segue sob domínio ucraniano, inclui a capital Kiev. Os russos aí estariam tentando cercar Kiev, mas enfrentando resistência. Segundo o governo aí dos Estados Unidos, os militares russos não estão conseguindo avançar mais sobre o território ucraniano, apesar do bombardeio pesado. Em Moscou, uma jornalista aí teria sido presa após interromper uma transmissão da TV estatal russa com um cartaz que dizia "Não à guerra". Então, uma jornalista interrompeu uma transmissão de TV estatal russa com um cartaz que dizia "Não à guerra". É o que eles estão dizendo, na Rússia não estão chamando de guerra, estão chamando de uma operação especial. E essa jornalista aí, quem falasse que seria guerra, poderia ser preso e pegar aí 15 anos de cadeia. Então essa jornalista ela foi interrogada, e levada para a delegacia para algumas explicações. Então segue em andamento, o conflito aí, a invasão da Rússia à Ucrânia. Então até o momento essas informações que a gente tem. Então se você gostou do episódio, não sabia o porquê dessa invasão aí da Rússia à Ucrânia, então compartilha, se você gostou, compartilha com seus amigos. Não deixe de deixar sua opinião logo no final do podcast e deixar sua opinião lá nas minhas redes sociais, @CassioGamaOff, ou no próprio página do podcast lá no @podcássio. Só procurar lá que vai estar todos os episódios disponíveis de atualidades, carreiras e atualidades.
Se você gostou, também vou deixar o link aqui de todas as matérias que eu peguei, se você quiser dar uma lida. Interessante saber aí, né, o que se passa, por que está acontecendo isso. Então, até um próximo episódio.